Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou tentar fazer um mini tutorial sobre esse software, o F-Tool, que permite a gente fazer análises estruturais em sistemas, né, em duas dimensões. Então, é legal a gente mencionar que esse software ele foi feito, né, aqui no Brasil, né, pela PUC-Rio, através desse professor, Luiz Fernando Marta, e assim, é legal porque foi feito no Brasil, né, e é utilizado mundialmente, internacionalmente aqui para fazer análise de treliças, análises de estruturais simples que cabem, né, muito aqui no nosso curso de fundamento de ResMat. Então, vou tentar fazer alguns exercícios simples com vocês, tá? Para que vocês aprendam um pouquinho a utilizar o software, tá joia? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu vou mandar para vocês, né, uma pastinha contendo o software, tá? Então, é só vocês abrirem essa pastinha zipada, tem um F-Tool, né, um executável aqui, só vocês clicarem 2 vezes e seguindo os passos para fazer a instalação do programa. E assim que vocês terminarem de fazer, vai aparecer uma página bem parecida com essa daqui, tá? Primeira coisa que vocês vão notar é que ao mover o cursor, a gente consegue localizar aqui no eixo de coordenadas X e Y, né? E para a gente desenhar as nossas estruturas aqui que a gente queira, tá? Estruturas simples. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem de imediato, quando vocês estiverem aprendendo, fazendo os exercícios aqui, junto com esse tutorialzinho, é que vocês cliquem aqui no grid. Por que clicar no grid? Para aparecer esses pontinhos aqui, que permitem que a gente desenhe com mais facilidade, tá? E sabendo aqui, por exemplo, 5 metros, a gente consegue contar os pontinhos e visualizar melhor na hora que a gente fizer os desenhos, tá? Então, aqui tem algumas ferramentas que a gente pode ver, né? Essa daqui é para selecionar, essa daqui é para inserir membros de uma treliça ou uma viga qualquer, né? Pontos importantes, por exemplo, quando a gente vai aplicar uma força em um ponto da estrutura, é legal ter um ponto definido na estrutura, né? Ponto A, ponto B e assim por diante. Aqui a gente pode colocar a dimensão, né? Colocar as cotas da viga, da treliça, enfim, colocar as dimensões, né? E nesse formato o grid ajuda muito a gente ter uma dimensão exata, tá? E em geral esses botõezinhos aqui são para isso. Algumas coisinhas aqui que eu gostaria de mostrar para vocês no F-Tool antes da gente começar. Aqui dá para falar um pouquinho sobre o F-Tool, fazer um upgrade de versão, né, caso vocês tenham baixado direto do site do F-Tool, tá? Novo projeto, quando a gente for criar um novo projeto do zero, que é o que eu vou fazer aqui agora com vocês. Abrir, caso vocês já tenham um projeto salvo no computador, tá? Ou seja, viga 1, viga 2, treliça 1, treliça 2, dá pra gente ficar salvando esses projetos aqui, tá? E salvar. E a extensão, na hora que a gente salva um projeto F-Tool, é título do projeto .ftl. Então, ele fica salvo no computador como um arquivo .ftl do F-Tool, tá joia? Aqui tem algumas coisinhas mais que a gente pode ver, inclusive a gente consegue mudar o tamanho da letra, a gente consegue mudar a cor, tá, de alguns objetos, do fundo da tela, por exemplo, a gente consegue fazer isso tudo, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses recursos na hora que a gente for fazer um exercício aqui, que é o que a gente vai fazer agora, tá joia? Então, aqui a gente consegue calcular reações de apoio de forma bem intuitiva e fácil. Então, vamos lá explorar um pouquinho. Esses primeiros botõezinhos aqui, tá? Uma vez que a gente definir um membro, na hora que a gente acabar de fazer a nossa estrutura, tá? É importante passar o mouse e definir o parâmetro do material, tá? Qual que é a coeficiente aqui de elasticidade, módulo de Young, que a gente viu, né? Viscosidade, temperatura, coeficiente de dilatação de temperatura. Caso vocês não tenham ideia do que colocar, já tem alguns templates aqui que a gente vai ver daqui a pouco,
tá? Depois a gente define, por exemplo, um membro de uma treliça pode ser em formato circular, pode ser em formato retangular, e a gente consegue calcular isso daqui também. É importante a gente ter a seção transversal do objeto que a gente está desenhando, seja uma viga, uma treliça, para a gente calcular a tensão aplicada, né, desenvolvida aí pelo material. Depois, os apoios, a gente pode colocar aqui também apoio de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tá? E mais algumas coisinhas que a gente vai falar aqui. Depois a gente pode colocar forças concentradas, tá? Tá em inglês aqui, nodal forces, né? E tem o member and moments, ou seja, a gente consegue colocar momentos fletores, enfim, momentos aplicados na estrutura, carregamento distribuído, uniform loads, nesse caso, carregamento uniformemente distribuído, carregamento linearmente distribuído, ou seja, em formato de triângulo e de retângulo, né, do jeito que a gente viu em sala de aula, tá? E a gente também consegue colocar cargas térmicas nesse software, tá? Não é um intuito de fundamento de resmate, mas dá para tentar fazer alguma coisa nesse sentido, tá joia? E depois que a gente fizer isso tudo, a gente consegue ter os diagramas aqui de forma muito fácil. Então, por exemplo, aqui, quando a gente tiver a estrutura pronta, basta a gente clicar aqui em Axial Force, que a gente vai ter tração e compressão em todos os membros da estrutura, seja uma treliça, uma viga. Aqui, força Shear Force, em inglês shear é corte, né? Esforço cortante, ou seja, o esforço de cisalhamento, do jeito que a gente viu na sala de aula, né? E o momento fletor, bending moment, né? Momento fletor, e também a gente consegue ver a configuração da deformação do material a partir, né, de análise de corpos elásticos, ou seja, como que será que esse corpo vai entortar, deformar se a gente for aplicando cada vez mais tensão, tração em cima dele, né? Então vamos lá, vamos fazer o primeiro exercício? Então a primeira coisa, vocês podem ver aqui que o projeto está salvo como untitled.ftl, ou seja, sem título ainda, né? Então vamos criar um título aqui para a gente salvar de uma vez esse projeto, né? Então vou colocar aqui salvar, não tem nada ainda nesse projeto, né? Então você pode dar o nome que você quiser, né? Então aqui eu vou colocar teste 1.ftl, tá? Você já vai ver que aqui já muda, teste 1.ftl, e agora a gente pode fazer as nossas análises estruturais simples aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou colocar um ponto aqui, tá? Vou saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, tá? Escolhi aleatoriamente, tá, gente? E marquei aqui. Então, a gente tem um ponto aqui e outro ponto aqui, marcados pra gente, né? Se vocês notarem, onde que eu clicar, não necessariamente vai coincidir com um pontinho. Então, para a gente ter o grid funcionando e a gente poder clicar exatamente em cima desses pontinhos, é necessário que a gente esteja aqui, dar um check aqui no snap também, tá joia? E agora, fiz um monte de pontinho aqui na tela e quero apagar. Basta você vir aqui, selecionar tudo e delete. Clicar em delete, na tecla delete, tá? Então vamos lá. Ó, agora já tá com o grid e com o snap ligados. Vou colocar aqui um ponto, vou saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aleatoriamente, tá, gente? Então, uma distância de 8 metros aqui, né? Para um ponto, para o outro ponto. Agora eu vou unir esses dois pontinhos aqui, criar uma viga. Pronto, tá criada, né? Criei a nossa primeira viga aqui. Se você quiser, né, mostrar aqui as dimensões do problema, basta você vir aqui, né, inserir dimensão, clicar em um ponto, clicar no outro ponto, finalizando, e puxar aqui para baixo, que você vai ter 8 metros, tá joia? Vou apagar essa contagem aqui, essa cota, só para ficar mais fácil da gente fazer os próximos passos. Então, tem uma viga simples de 8 metros, tá? Então, próximo passo, vamos colocar, então, seguindo aqui em cima,
Tá? Primeiro, se a gente não fizer isso, a gente não tem como o programa funcionar. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é definir os parâmetros do material. Que material, de que é feita essa viga? De madeira, de alumínio, sei lá. Então, a gente vai vir aqui, parâmetros do material, certifica que está clicado aqui, parâmetros do material, e aqui a gente vai criar novo material. Só clicar aqui. Tá? Então, aqui a gente tem o material genérico, isotrópico, a gente tem aço isotrópico, concreto, alumínio, são esses templates aqui que já tem. Ah, mas eu quero um específico, você pode consultar na internet e colocar os parâmetros dele. Aqui, para o nosso tutorialzinho, eu vou fazer o mais simples, tá? Vou fazer uma viga de concreto isotrópico, tá? Cliquei aqui, é necessário que a gente dê um nome para esse material, como se fosse uma etiqueta aqui para o programinha. Então, aqui eu vou colocar qualquer coisa, tá, gente? Parameter. E feito, done, feito. Foi, tá? Então, aqui eu já tenho um parâmetro definido com um módulo de elasticidade igual a esse tanto aqui, megapascal, né? Com esse coeficiente de viscosidade e o coeficiente de dilatação térmica, tá? Ou seja, dá pra gente fazer análises não apenas estruturais, mas colocar carga térmica, viscosidade, enfim, a gente vai tentar focar um pouquinho no que a gente viu em sala de aula, tá? Então, uma vez que eu fiz isso daqui, não garante que esse parâmetro foi aplicado em cima da viga que a gente acabou de criar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente seleciona a estrutura toda que vai receber essas informações desse parâmetro. Então, selecionei tudo, ficou vermelhinho. Eu vou vir aqui, ó, e apply current material to all members, tá? Então, eu vou aplicar essa propriedade desse material para todos os membros que eu criei. Então, foi certinho, né? Então, já está ali aplicado. Então, agora essa viga é feita desse material, né? Para isso que serve esse botãozinho, tá? Vou expandir aqui um pouquinho para ficar mais fácil de vocês verem os comandos aqui, né? Então, vamos lá. Que é o Apply Current Material to All Members. Próxima etapa, então, uma vez que a gente já definiu o material, agora a gente vem aqui, propriedades da seção transversal. Então, essa viga que a gente fez, ela vai ser cilíndrica, ela vai ser retangular, enfim, isso daqui a gente tem que definir agora. Então, vamos lá. Criar nova propriedade de seção. Aí, aqui a gente pode definir, né? Vai ser um retângulo, vai ser circular, vai ser cilíndrica, né? Eu vou fazer retangular, tá? Então, dá um novo nome, novamente. Então, eu vou falar seção, qualquer coisa, né? Section, alguma coisa assim. Done, feito. Então, aqui a gente já tem uma seção. Perceba que você precisa definir agora, já que você tem uma seção retangular, qual que é a altura e a base desse retângulo da seção transversal que você criou. Vou colocar qualquer valor aqui, tá? 150 milímetros. Então, aqui ele já calcula, né, o centro de massa pra gente da área transversal aqui, aonde que ele vai aplicar quando a gente considerar aqui forças de tração, enfim. Então, tá feito? Não, ainda não tá feito. Para a gente aplicar essas propriedades, a gente seleciona o material e agora aplica a seção atual para todos os membros. Foi, beleza?